Oi, fala galera, boa noite, Mari Gabi na área com a live Tomando Uma com a Mari Gabi. Todo mundo sabe que a terça-feira eu amo de paixão, porque eu tenho conversado com muita gente na live, muita gente bacana, com muita entrevista maravilhosa que as pessoas estão podendo me proporcionar aí pra gente tirar dúvidas, esclarecer muitos assuntos. E eu vou me apresentar e vou dizer o intuito dessa live rapidamente para eu poder já chamar o meu convidado. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos à minha live. Eu sou a Mari Gabi, radialista, e eu criei essa live para a gente poder bater um papo, porque tem tanta história boa para a gente poder compartilhar, né? Tem tanta coisa bacana acontecendo por aí e muitos assuntos que a gente desconhece também, que vale aí um conhecimento, abrir um pouquinho a nossa mente. Então eu vou dar boa noite para Sandra. Sandra, boa noite, seja bem-vinda aí, muito obrigada, viu, por estar online. Falar oi também pro pessoal lá do Bota para Andar. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. E antes de iniciar a live, eu não posso deixar de falar do meu queridíssimo cabeleireiro Rogério, lá do pessoal do Lux Concept Hair. Quem é aqui do Tatuapé, fica na rua Apucarana 1652. O Rogério cuida do meu cabelo, vocês têm acompanhado aí os meus stories, ele que faz tratamentos incríveis e coisas e muita oportunidade para muita gente que tá vendo aí e que tá acompanhando os meus stories, então tem muita coisa bacana aí por acontecer. E a Kátia também, Kátia Dias, que faz as minhas makes. Kátia é um arraso, né? Toda vez ela sempre capricha e faz cada vez melhor. Então, boa noite pro Bruno Maia também que entrou, obrigada, seja bem-vindo. Bem, então vamos lá, eu já vou apresentar o meu entrevistado de hoje, que me deu a honra de bater esse papo com ele. Boa noite também aí para Vera Granja, obrigada por estar online. E enquanto aí eu vou me apresentando, vou falando boa noite para todo mundo, eu vou agradecer também Wagner, que está online. Hoje a live, eu confesso, Aline Machado também, obrigada, viu? Ana Guilmar, muita gente bacana que sempre está me acompanhando aqui nas minhas lives às terças-feiras. Bem, o entrevistado de hoje é de peso, Dr. Luciano Stanca. Ele trabalha aí, ele estuda ufologia há 40 anos. Então a ufologia é o estudo dos OVNIs, né? Vamos falar aí dos extraterrestres no dia de hoje. Então boa noite para todo mundo que está entrando novamente. Eu vou chamar o meu convidado aqui, porque afinal de contas eu já disse que ia fazer uma breve apresentação. E deixa eu ver se ele já está online. E aí, como vocês estão? Como tem passado os dias, né? Eu enviei o convite aqui pro... Boa noite, Roberta Garrigós, obrigada. Tatiane Valverde também, obrigada aí, viu? Vamos entrando, porque hoje tem muito a dizer. Laís também, um beijão pra você, que saudades, viu? Bem, eu vou aguardar o meu convidado e eu espero que ele esteja online rapidamente, que esse momento é muito tenso. Enquanto isso, eu vou perguntando aí sobre como vocês estão, o que tem feito, estão se cuidando. Deixa eu achar o meu convidado por aqui. E aí eu quero saber de vocês, que vocês interajam, mandem suas perguntas, porque afinal de contas falar de extraterrestres é delicado, né? Deixa eu ver aqui o Stanca. Dr. Luciano, que já está online, enviei o convite para ele. Muito obrigada, Vera. Sandra, mande um beijo para o Moisés também. Peça a ele para não desligar, que temos muita coisa boa aí a dizer. Bem, então como eu disse, Francisco acabou de entrar também. Obrigada, seja bem-vindo. Eu quero saber de todo mundo aí. Vocês acreditam em ET? Vocês têm algum relato? Porque eu tenho conversado com algumas pessoas e tem muita gente aí que sempre comenta alguma coisa, né? Bem, Marcos Roberto... Marcos, você tá me perguntando aí como eu faço para passar para uma amiga o link desse vídeo, né? Eu vou pedir, por favor, para depois você me chamar no direct. Se for agora, pede para ela seguir e aí ela consegue me ver lá online. Rogério, obrigada, boa noite, viu que tá online. Jairo Granja também, sejam todos muito bem-vindos. Bem, deixa eu ir à caça do meu convidado. Deixa eu ver aqui, por onde anda o meu convidado. E aí eu quero então que todos me digam se vocês acreditam, né? Se acreditam em ET. Pois é, eu tenho visto muitas coisas aí acontecendo. Priscila Petroni, boa noite. Tem muita coisa dizendo aí, né, sobre
vidas em outros planetas, tem muita gente interrogando, questionando isso. E aí hoje meu convidado então vai esclarecer aí pra gente bater um papo com ele, certo? Enquanto ele não entra aqui, deixa eu bater só um papo com o Marcos Roberto. Marcos, se a pessoa puder me seguir, @marigabi, aí ela vai ver que eu estou online, aí ela consegue entrar na live, interagir, ok? Obrigada também por estar online. Bom, já tem gente dizendo que acredita em ET. Aline Machado, eu dedico esta live, né, além de muitas outras pessoas que me falaram sobre, para ela também, porque afinal de contas a gente conversa muito. Tem a Vera Granja que está na dúvida, né? Deixa eu ver aqui então. Enquanto vocês vão pensando um pouquinho, eu vou ver por onde anda meu convidado. Doutor Luciano. Deixa eu ver. Doutor Luciano Stanca. Estava tudo ok? Tínhamos acertado então? Doutor Luciano, o senhor está por aí? Olá, vamos ver. Doutor Luciano Stanca. O senhor está por aí? A internet está nos conectando. Boa noite, doutor Luciano. Boa noite, está tudo acertado, eu sou pontual sempre. É isso mesmo. Primeiramente, muito obrigada. Obrigada por dispor um pouco o tempo do senhor aí para a gente bater um papo, que afinal de contas é um assunto que eu vou dizer aqui que durante esse período, né, de mostra, de live, qual o assunto, deixou todo mundo numa expectativa, eu diria. Então, muito obrigada, seja bem-vindo à minha live. A ideia é batermos um papo aqui esclarecedor e vamos falar hoje sobre ufologia. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse para os meus seguidores, né, para os meus ouvintes aqui. E vamos lá que a gente tem muito a dizer, né? Vamos lá. Então, meu nome é Luciano Stanca, eu sou médico formado na Unesp de Botucatu já há mais de 35 anos. Eu sou psicanalista, psicoterapeuta, gosto muito do tema mente, então eu trabalho muito com psicossomática. Pânico, depressão, trabalho muito com hipnose, e esse tipo de trabalho nos leva à complexidade da mente humana. E a ufologia, a parapsicologia, os fenômenos paranormais, eles sempre me atraíram bastante, porque é o homem no meio de tudo isso, né? Como é que a gente se posiciona, se localiza no meio de tudo isso? Exatamente, são muitos questionamentos, né? O senhor Exato. comentou hipnoterapeuta, acupunturista, tudo ligado a essa parte que, de certa forma, é a mente humana, né, doutor Luciano? E aí o senhor já até engajou uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, o porquê o interesse de, então, estudar a ufologia? Então, eu gosto de tudo aquilo que mostre de onde viemos, quem somos, o que fazemos aqui. Então, essas perguntas são sempre muito interessantes, né? Porque nós temos uma vida inteira buscando as respostas e muitas vezes não chegamos a elas. A gente vai ver pessoas que, às vezes, velhinha, ela morre de medo de morrer. Mas será que a vida acaba, continua? Então, essas perguntas são muito interessantes. E a ufologia, eu fui apresentado a ela na época de ginásio, na época tinha ginásio. Então, são 40 anos, né, que o senhor estuda. E no ginásio, eu tinha um professor que ele era uma sumidade nesses assuntos, ele tinha um programa chamado Inteligência, o professor Flávio Pereira, e ele incutia esse vírus nos seus alunos, contando casos, contando histórias, e ele era um indivíduo muito culto, ele falava 5 idiomas, e ele, naquela época, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos a facilidade que tem hoje de pesquisa, de busca. Então ele levava fotografias, livros importados com fotos de possíveis OVNIs. E isso era uma raridade, você vê, há 40 anos atrás. Exatamente, até o que o senhor comentou, não tinha essa facilidade de informação que temos hoje em dia, né? Hoje a gente tem visto que de um tempo para cá também, além das pessoas se interessarem mais por esse assunto, né? Parece que elas estão com a curiosidade aguçada e estão querendo uma resposta, né, doutor Luciano? Então, nós vamos ver a grande ação de Hollywood, né?
Hollywood, você vê, acho que todo mundo viu ET, né? O ET Sim. foi um filme que chamou muito a atenção. O outro do Virou um Spielberg, clássico, né? nossa, e o Spielberg com contatos imediatos do terceiro grau. Aquele, então, eriçou as antenas de todo mundo. E passando por Sinais, onde o Mel Gibson era um investigador daqueles sinais que apareciam na sua fazenda. E o que é isso? Quem é essas pessoas? E isso, toda vez que você mexe no imaginário, esse imaginário viaja, né? Porque o ser humano ele é um ser que adora histórias e contar histórias. A humanidade adorava viajantes, convidavam eles para sua casa para ouvir histórias de outros lugares remotos. Hoje tem trem, avião, ônibus, carro, antigamente não tinha. Então, os historiadores, os contadores de história, sempre foram pessoas muito especiais na humanidade. Exatamente. E ainda bem que essas pessoas, né? Nós temos grandes nomes aí que fazem com que a gente também pesquise cada vez mais, né? E às vezes eu fico imaginando esse povo super inteligente há anos atrás, como seriam hoje, né, doutor Luciano? A pesquisa deles, o embasamento, porque hoje a gente tem informação a tudo, a todo momento, é tudo muito rápido. E com isso, eu já vou direto ao assunto, não posso deixar, né? É uma pergunta que o senhor deve escutar, deve ser uma pergunta meio praxe. Nós estamos sozinhos ou não nesse mundo? Então, nesse mundo, não. Agora, e na galáxia e no universo? No Até universo, exatamente. Não, mas você está certa, porque a grande pergunta sempre é assim: existem ETs entre nós? Essa é uma curiosidade, essa é uma das grandes perguntas que sempre as pessoas fazem. E um indivíduo que contaminou todo mundo foi um tal de Erich von Däniken, com um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. E eu acho que todo indivíduo que pesquisa ufologia, gosta de ufologia, leu, porque é impossível não ler Erich von Däniken. E teve o filme também do Erich von Däniken, onde ele mostrava as linhas de Nazca, aqueles acrogrifos, aqueles desenhos fantásticos que só poderiam ser vistos nos céus. E a pergunta é, quem fez? Onde estão essas pessoas? Daí, quando um outro autor, chamado Zacarias Chicken, esse é o autor de um livro muito famoso chamado 12º Planeta, ele vai falar de sumérios e tabuetas encontradas no Mar Morto, escritas em sumério, o Zacarias traduziu, e eles falavam que existia um planeta que tinha uma órbita elíptica em relação à Terra, e ele, a cada milhões de anos, ele passava perto da Terra. E seres desse planeta viriam pegar ouro do nosso mundo. E o homem que estava aqui, um homem de Cro-Magnon, um homem das cavernas, era muito ignorante, muito burro para poder ser usado para trabalho. E eles mostram direitinho nessas essas tabuinhas, que eles fizeram uma manipulação genética naquele homem, com genes deles, para ele ficar mais inteligente e ele para poder trabalhar. Adaptaram essa civilização, se a gente pode dizer assim, para tentar compreender o que eles queriam dizer. Então, por exemplo, você tem lá um bando de macacos que não tem uma inteligência muito grande. Daí você faz uma miscigenação genética e eles viram seres inteligentes que podem contribuir com o trabalho dessa mineração de ouro, essa coisa. Então, esses indivíduos, eles eram os Anunnakis, eram os seres dos céus. E existe toda uma história, porque a gente não sabe muita coisa para lá, para trás. Por exemplo, a própria Bíblia, o Velho Testamento, ela tem passagens interessantíssimas. Por exemplo, Moisés, quando ele no Monte Ararat encontrou Deus, o Iavé, tinha na montanha uma luz intensa de altíssimo brilho, e o Moisés subiu e ficou alguns dias lá em cima. E ele desce com uma iluminação, até ele é representado com chifrinhos. Quem era esse camarada que encontrou ele? Então, a humanidade teve contato com seres que tinham uma tecnologia, porque
A tecnologia, ela parece uma magia para aquele indivíduo que não a conhece. Você imagina um indivíduo do século de 1920 ver a gente falando assim, com um aparelhinho se Exato, em comunicando. tempo real, né? A gente podendo numa troca muito antigamente, não muito distante, mas assim, até então aguardava o sinal da internet, né? Era aquela coisa de você falar, agora não, agora é tudo muito rápido. Olha, índios, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, americanos eles desciam em algumas ilhas para lá atacar o Japão. E os índios daquelas ilhas se escondiam e ficavam impressionadíssimos com aqueles homens que vieram dos céus, que usavam roupas, eles não usavam, que eles eram estranhíssimos. Quando esses soldados foram embora, esses índios faziam com sapé e madeira réplicas dos aviões e adoravam esses aviões, que eram homens dos céus. Então, olha o impacto de uma tecnologia, de alguém com uma sensação, uma informática maior para pessoas muito simples, como isso chamaria atenção. E mais uma coisa interessante a pontuar, que todas as grandes civilizações, os maias, os incas, os astecas, os egípcios, todos falavam dos deuses. Osíris, Anubis. Cada grande civilização do passado, eles tinham um contato com deuses e eles observavam os céus de forma obsessiva. Osíris, Ganímedes, várias regiões dos céus, eles tinham uma obsessão de conhecer, observar e até representar em seus monumentos, nas pirâmides, no Templo do Sol, no Templo da Lua. E então, buscarem resposta, né, doutor Luciano? Porque a gente vê, o senhor comentou dos incas, dos maias, e são, por até as viagens que se fazem nesses lugares, tem até pontos que todo mundo questiona como foi feito isso, né? Até antigamente as pirâmides, como foram feitas, como foram construídas, não existia projeto de arquitetura, não existia engenharia, como isso, né, com tanto significado, isso é muito maluco, e a resposta disso tudo, né? Então esse contato é assim, existe ETs entre nós. Uma outra pergunta, será que eles foram embora daqui depois que vieram? Será que todos foram embora? Exato, agora, até ia questionar o senhor isso, quais são a especulação e as expectativas da ufologia em relação a esses estudos. Eles estão entre nós, eles se comportam como, eles vão surgir em que momento? São muitas perguntas sem respostas, né? Para nós que somos leigos. E para vocês? Então, a ufologia, ela é uma forma de você tentar entender o próprio ser humano frente às suas crenças, frente às suas expectativas, frente às suas dúvidas. E quando você vai estudar um caso de ufologia, então muitas vezes você precisa ter conhecimento de geologia, você precisa ter conhecimento de metalúrgica. Por quê? Porque deixou uma marca no chão. E você vai ver que aquela marca, o índice de compactação do solo era de 20 toneladas. Bom, mas o que parou ali com 20 toneladas? Exatamente. Então a ufologia, ela precisa de outros cientistas para dar um segmento. Por exemplo, uma vez eu pesquisei um caso que a árvore do lado que o indivíduo foi deixado, ela tinha suas folhas torradas só até a metade. Então aquilo não dava para ser fogo, uma tocha, e chegou-se à conclusão que deveria ser uma radiação ionizante que torrou as folhas até a metade e não inteira. Mas o que faz isso? E muitas vezes... Agora, pera, eu quero que o senhor esclareça sobre o indivíduo deixado ali. O senhor se refere a quê? Então, nós temos algumas histórias inusitadas de pessoas simples, de pessoas humildes, que elas seriam abduzidas. E até o que choca muito, por que abduziram aquela pessoa humilde do interior, humilde lá de uma cidade pequenininha? Por que não entrar em contato, então, com um presidente, com um senador, com alguém que fosse voz de mais pessoas? E que também alguém fosse compreender, talvez, né, doutor Luciano? Mas essa abdução. Tudo bem que ninguém vai compreender, né? Então, assim...
Nós não E estamos aí, preparados. e aí que entra toda uma complicação. É verdade que aconteceu, o indivíduo usava drogas, ele bebia. Então a gente vai se basear muito nas evidências físicas, no histórico, se teve outras pessoas que viram. Então tem uma série de variantes. E tem alguns casos que são, assim, extremamente bem documentados, que suscitaram muitas dúvidas, porque muitas vezes, a gente levanta muito mais dúvidas do que respostas nesse Eu estudo. imagino, são muito mais questionamentos, né? Até no nosso bate-papo aqui, eu vou perguntar infinitas coisas que o senhor pode falar. Não, já estou super acostumado. Porque na nossa cabeça, eu digo num todo aqui, pelo que eu tenho conversado com todo mundo, o interesse que as pessoas demonstraram, é como que eles apareceriam para nós, né? Como se eles já não estão entre nós. Essa foi a pergunta que mais me fizeram, pediram para perguntar para o senhor. Então, essa parte, assim, quem disse que eles foram embora? Essa é uma outra pergunta. Porque onde estão os Néfilins seriam os anjos caídos da antiguidade. Então, o Antigo Testamento, ele vai falar muito de eventos que você pode explicar por ufologia. Então, por exemplo, quando eles falavam que viram uma carruagem de fogo, que ela, no meio de trovões e nuvens, subiu aos céus. Eles não tinham a palavra foguete, eles não tinham a palavra explosão antigamente, não tinha dinamite. Se então expressavam era de uma outra forma, né? com o que eles conheciam. Então, ó, o trovão faz aquele barulho, tal. Então a gente vai ver personagens históricas das nossas religiões, várias religiões, que tiveram contatos com seres, com deuses, e muitas vezes foram levados. O mais conhecido nosso é Enoque. Enoque, ele não morreu na terra, ele foi levado numa carruagem de fogo, e os seus discípulos que tentaram correr para perto dele foram calcinados, eles foram mortos nitidamente por um foguete, um jato de foguete. Então, olha, e isso descrito na Bíblia, no Velho Testamento. Então, quer dizer, olha o tempo disso. E se nós formos ver a filosofia japonesa, chinesa, eles também têm as suas versões muito similares. Então, estão muito presentes, né, doutor Luciano? Muito. Eles estão presentes. A gente pode, talvez, fazer um breve aparato geral, né? Sempre tiveram presente de diversas formas, eles se expressam e em determinados momentos, de acordo com o momento que a gente está vivendo, a gente pode citar isso dessa forma? Então, nós tivemos, por exemplo, nós temos muitas observações de OVNIs em cima de usinas atômicas, áreas onde mexem com radiação. E você fala, hã? Agora, imagina para os governantes o perigo que é isso. Quem é? O que estão fazendo aí? O que eles vêm mexer aqui? Entendeu? Então é uma grande... E existe um acobertamento que a gente sabe. A gente vê um acobertamento dos governos, principalmente do governo americano, que o governo francês, o governo inglês, ele tem graus de abertura muito grande. Nós temos um primeiro-ministro do Canadá, que ele fala abertamente da existência de extraterrestres que vivem no nosso planeta em áreas subterrâneas, inclusive em algumas bases americanas, que seria a base Dulce. Agora, o grande problema da ufologia, a gente ouve muita coisa. Todo mundo ouviu falar da Área 51, que lá teriam discos voadores guardados, discos escondidos. Teve um camarada chamado Bob Lazar. Quem quiser ver esse filme, está no Netflix, a história do Bob Lazar. Ah, legal, uma boa dica. O governo americano apagou a vida dele para dizer que ele não é mentiroso, que não existe. Então a ufologia, ela é um leque muito grande também de histórias. E o ufólogo verdadeiro, ele vai peneirar essa história. E a gente fala que 2% de todo esse universo é real. 2%. 2%. E o senhor comentou até da NASA, né? Desse interesse dos governos em... Porque deve existir um interesse em esconder isso e talvez que isso seja aberto para
para ficar um pouco mais real, vamos dizer assim, quando for de interesse deles revelarem a verdade. O senhor acredita nisso? Porque a NASA é muito evidente que eles tenham algum indício que de fato eles existem, né? Olha, a pergunta é assim: você contaria tudo que você sabe para o mundo hoje? Vamos supor uma coisa catastrófica. Está vindo um cometa que vai daqui um mês colidir com a Terra e vai morrer todo mundo. Você conta, acabaria o mundo no momento que contou. Exatamente, porque iria mexer com a cabeça de todo mundo, né? Exato. Porque... Então, até o esconder determinadas informações que vai mexer no sistema religioso das pessoas. Tem um filme que foi muito bem feito, chamado Contato, do Carl Sagan. O Carl Sagan fez, com a Judy Foster, um contato que teria-se um grupo extraterrestre, receber uma mensagem de como fazer uma nave para encontrar eles. E tinha grupos de fanáticos religiosos que iam explodir aquela nave, porque não podia, porque só Deus que faz isso. Se não era do demônio. Então, nós temos um problema muito grande. Essa parte religiosa dominaria muito, né, doutor Muito. Luciano? Você vê, até falar de morte. A gente morre e acaba tudo, ou o espírito sobrevive? E a gente vai ver pessoas, às vezes, que ficam iradas, dizendo, não, Deus falou que todo mundo fica esperando para ir para o reino final. Então, esses assuntos, muitas vezes, mexem na religiosidade das pessoas. Sim. E geram problemas. Então, e é muito interessante porque o senhor comentou, né? São muitas religiões, são muitas opiniões ao mesmo tempo. E eu acho que o mais incrível é que, assim, tem muita gente que não acredita. Mas se você começa a falar sobre o assunto, muita gente se questiona. Como que eles surgiriam, né? Como se eles já estão entre nós. Como que seria... Então, uma boa pergunta aqui do Bruno Maia, que está perguntando para nós. Em relação aos sinais, porque tem muita história, né? Que passaram por algum canto, que deixaram um sinal ali. E como funciona isso, doutor Luciano? Então, o fenômeno ufológico, ele é mundial, ele é ancestral. A gente vai ver desenhos rupestres ancestrais em cavernas. Então, alguém naquela época quis deixar registrado que viu algo daquele jeito. Entendeu? Na planície de Nazca mesmo, nós temos o astronauta. Então, sim, por que fariam isso? Da onde foi o modelo? Então, a gente vai ver que o fenômeno ufológico, ele está na história da humanidade desde que a humanidade está aqui. Desde que um indivíduo riscou na parede, toscamente. Exato. Aqui a gente tem a Serra do Ingá, do Brasil, lá no norte, que também tem várias pictogravuras que a gente não tem uma explicação. Então, agora a pergunta é assim, com toda a nossa tecnologia, com toda a nossa capacidade de ir a lugares ermos, por que não divulgam mais? Então a gente sabe que tem Parece que a divulgação dessas informações vem em pílulas, né? Eu tenho essa sensação. Primeiro comenta-se sobre os planetas, será que existe vida? Agora é água, né? A água que está sendo estudada só na agora Lua. Estão falando que encontraram água na Lua. Porra, demorou pra caramba. Exato, né? E aí eu vi, antes de bater esse papo com o senhor, eu dei umas pesquisadas aqui. Existe até um programa que fala sobre os alienígenas do passado e tal. Essas coisas a gente dá uma pesquisada. E eles dizem muito sobre os sinais que o senhor acabou de comentar. O formato da cabeça do ET, né? Dos extraterrestres, que na nossa cabeça tem uma grande, né? Uma grande cabeça, que foi desenhado de uma forma... Tudo tá ligado, né? E essas mensagens, elas querem nos dizer algo, com certeza, né? Então, a tipologia, a gente vai ter uma tipologia daquelas pessoas que observaram. Então, esse indivíduo que está no cinema hoje, que é o Grey, o de cabeça grande e olhos pretos, ele é um ser acinzentado, e eles fariam visitas, né? Mas você teria ETs mais bonitos, ETs como anjos, ETs altos, cabelos compridos, ETs de olhos claros. Então você vai ver descrições em várias histórias, e em vários casos, e a gente procura corroborar essas histórias. E hoje até piorou, porque hoje a internet divulga tudo. Mas exato, há né? 20, Existem 30 anos atrás... News. Eu imagino o trabalho que vocês têm em relação às Olha, fake news, né?
piorou até você falar assim, ó, hoje todo mundo tem uma câmera fotográfica e uma filmadora na mão, que é o celular. Todo Exato. mundo hoje tem. Antigamente não tinha. Só que as fotos e os filmes de antigamente eram muito melhores, porque não tinham as falsificações que tem hoje. De cada 10 fotografias, 9,5 são falsas. Se São pudermos pessoas... falar assim, né? O senhor me corrija se eu estiver falando bobagem, mas o que tinha-se antigamente era muito mais real, muito mais próximo do que de Puro, fato pode ser, né? uma pureza maior. Entendeu? E hoje, Exatamente. o nível de informação... Antigamente você pegava um indivíduo no interior de São Paulo, de Minas, e ele não conhecia nada disso, porque não tinha nem passado ainda o ET, os sinais, o contato imediato, não tinha nada. Então a informação que ele te dava era uma informação muito pura. E hoje, todo mundo tem no seu imaginário a ideia do ET, da De um nave, ET, exatamente. né, do Spock, do isso, do aquilo. Então isso tudo vai contaminar a história e vai produzir até falsas verdades. É Exato. muito comum a pessoa observar uma luz e ela, na cabeça dela, ela até vê um ser ali na janela que deu tchau. A gente ela dá cria. uma olhada, vê uma luz, a nossa imaginação já faz, já formula o corpinho do ET, não Exato. é? Que é esse cinza que está na nossa mente, né? Esse cinzinha, digo, na minha. E a gente já fala, pronto, vi um ET. Já acha que resolveu. E foi Mas você simples percebe assim, né? a complexidade da pesquisa? Por exemplo, a gente tem um grupo Sim. na revista UFO, que é um grupo de análise de fotografias. Cheers, tomando uma com a Mari Gabi, né? Arrasou, doutor Luciano, cheers. Combinamos uma coisa aqui, ó. É isso, Tintim muito aqui, bom, ó. tintim. Muito bom, legal. Então, nesse grupo de análise de fotografias, a gente vai ver que muitas vezes a pessoa manda fotos que até são interessantes, mas a gente sabe o que é reflexo, o que é inseto próximo da lente, tem uma série de artefatos que podem contaminar a fotografia. Que E o vocês que também já identificam, né? Já tem um olhar. Muito. O pessoal tem, inclusive existem programas de computador para saber a distância que aquilo estava, etc. E quando você fala para uma pessoa, não, essa sua foto não é de um UFO, ele fica bravo. Você que não sabe nada, lógico que é. Imagina, né? O senhor só vive praticamente há 40 anos estudando Então, e todas nós as temos evidências. amigos que são engenheiros ópticos, são pessoas que trabalham com esse tipo de profissão e aquilo. Mas a pergunta é assim, você quer a verdade ou ser enganada? As pessoas adoram ser enganadas. Exatamente, né? Você As está pessoas... vendo, de fato, tá a olho nu, né, doutor Luciano? Porque assim, você pode ver o que você quiser. Exato. Né? E agora, que é um OVNI, é um objeto voador não identificado. Mas agora, se tem ET, se é de uma outra galáxia, de um outro planeta, a gente não sabe. Se eles estão vindo nos abduzir, né? Porque tem isso também. Então, as histórias de abdução, muitas vezes, algumas são até assustadoras. O senhor tem algum caso que o senhor possa nos revelar aí, algo que seja... Que até então, até o momento desta live era segredo? Não, é assim, hoje esses segredos são meio complicados. Mas o caso brasileiro mais espetacular foi o que aconteceu em 1978, na região de Colares, no Pará, onde havia um fenômeno chamado... Havia não, ainda existe, chamado chupa-chupa. As pessoas ribeirinhas, as pessoas que moravam naquela região, elas estavam deitadas na sua casa de sapé, tal. Havia um raio de luz, parecia um laser, 3 pontos, batia no peito e essa pessoa começava a sentir que ela estava mole, fraca, como se tivesse sugado o sangue dela. O caso virou conhecido como chupa-chupa, que era o chupa-chupa que pegou a pessoa. Isso foi no Brasil e aconteceu por uma vez? Isso em 78, na região de Colares. Daí, a médica da cidade, o prefeito, o delegado, todo mundo apavorado. O que é isso? O que está acontecendo? Então, eles pediram para a aeronáutica, olha, manda alguém aqui investigar, tá? Ninguém saindo de casa, tá um problema muito grande, as pessoas estão com medo disso. O que é isso?
E foi destacado, na época, um capitão com 3 outros oficiais para irem para o local. E esse capitão, na época, hoje acabou a carreira como coronel, Uranje Holanda, ele fez centenas de fotografias e filmagens desses objetos não identificados que estavam naquela região. E em dados momentos, por exemplo, ele teve locais que ele ia que falavam, lá está aparecendo, lá está tendo. E ele ia e ele tinha certeza que o objeto se manifestava e ele sentia até um tipo de contato com aquilo. E quem dizia Olha isso o não poder era... da cabeça, né? Não, e não era um coitado bêbado, um indivíduo. Era um oficial da FAB que registrou isso e documentou. Nós temos um grupo, a Comissão Brasileira de Ufólogos, que a gente, pela lei de informação, a gente pega do governo informações. Inclusive, nós temos muitas informações no site da revista UFO, onde a gente disponibiliza gratuitamente para todo mundo entender, ver, conhecer, porque o interesse nosso é divulgar o fenômeno. E exato, e que as pessoas tenham conhecimento, né? Porque eu dei uma olhada no site, é muito interessante. Tem artigos, tem as pessoas que falam sobre determinados assuntos específicos da área de ufologia. Então é muito bacana para quem está nos vendo aí, para depois entrarem no site para ver também, porque tem muita coisa boa ali, até para nosso conhecimento, né? E para discutir. Esse tema, uma discussão em família, numa reunião de amigos, vai horas. Vai horas, com certeza. Porque ele é apaixonante, porque ele falaria, talvez, das próprias raízes do porquê estamos aqui. Quem somos nós? Exatamente, quem somos nós? O senhor acabou, então, de responder a pergunta do Wagner Diogo, dizendo no Brasil qual o evento mais significativo registrado. Então, eu achei que o doutor Luciano respondeu, né, Wagner? E quem quer pesquisar um pouco mais, procura Operação Prato. O termo era Operação Prato. E a gente tem centenas de páginas na revista UFO, inclusive matérias com o delegado na época, com a médica que atendeu aquelas pessoas. E o registro fotográfico, doutor Luciano? Aonde estão esses registros? Então, a gente tem muita coisa jogada no Arquivo Nacional, e você pesquisando nas páginas da revista UFO, você vai encontrar muita coisa. Porque eu quero ver, né? Todo mundo quer ver. E uma coisa muito louca, que esse fenômeno não morreu, ele ainda acontece nessas regiões. Agora, então ele não foi uma única vez, ele vem acontecendo. E tem período ou não? Isso é um delírio? Acontece uma vez por ano? Não. Não, isso é meio de filme, né? Você sabe que Hollywood também... Estou assistindo muito filme, doutor. Hollywood, ele folcloreia, ele brinca. Então, é muito ruim, é muito difícil. Mas... Para vocês acaba dificultando também, né? Então, o Hollywood, ele contaminou a testemunha, ele contaminou o conhecimento. Por exemplo, todo mundo acha que se você der um tiro no tanque do carro, ele explode, por causa de Hollywood. Isso não acontece. Exatamente. Você vê, Hollywood, o indivíduo toma 412 socos na cara, daí ele levanta, e ainda ele levanta e quebra a cara do outro. Essa série do John Wick, por exemplo, ele toma tiro, ele toma tudo, ele mata todo mundo e sai andando. Isso é Hollywood. Na realidade, não é assim. Não acontece dessa forma, né? Não. E uma coisa também que é muito interessante, na ufologia a gente tem um termo que é a vigília. A vigília é você ir à noite num lugar que tem uma incidência de histórias ufológicas, né? Toda a região. Por exemplo, Brasil, Chapada dos Guimarães, Serra do Roncador. Varginha não? Ou Varginha é Hollywood? Não, Varginha, ela não é uma zona de contato. Ali teria um evento que foi o famoso ET de Varginha. Mas exato, você que tem até lá... a Cíntia nos perguntou aqui. E o caso de ET de Varginha? Então, mas o que eu acho interessante é o seguinte, você tentar fazer uma vigília nessas áreas que são conhecidas, que ocorrem manifestações luminosas não identificadas. Mas o que eu digo é o seguinte, agora a gente está em casa, com luz, com pessoas, tudo legal. Vai sozinha, num ambiente ermo, sem nada, sem ninguém em volta, e fica observando.
Qualquer A nossa barulho mente diferente. vai levar a gente a ver um ET. Isso é fato. Inclusive. Então, a ufologia, ela tem áreas árduas. Então, é a pesquisa de campo, é a Uhum. vigília, daí tem o contatado, daí tem aquela pessoa que diz que está recebendo novos contatos e ela tem terrores noturnos. Então, o quanto disso é uma criação mental, o quanto disso é uma verdade. E a gente vai É tentar um baita definir. trabalho, né? E a Exatamente. própria hipnose, ela não é uma boa ferramenta, como você vê no filme, que o cara falou e é verdade. Não. A hipnose é um exercício da sua imaginação. Então, se você tiver um sonho, você viu o filme lá, Contatos Imediatos, ficou impressionado e sonhou, numa hipnose você estava lá, porque a tua mente é criativa. Você vê que a realidade do teu sonho é completa, Doutor entendeu? Luciano, hipnose daria uma outra live, se o senhor me permite. Eu até recebi uma pergunta de uma pessoa que eu estava conversando e ela pediu para perguntar se os ETs estão para nos ajudar a evoluir ou para dominar. Olha, uma das coisas que a gente fala, se fosse dominar, já estava dominado. Há quantos anos? Você vê, Exato. o fenômeno ufológico é ancestral, ele está lá desde a pré-história sendo registrada. Então a gente tem uma certeza que eles não querem dominar. Ah, podem nos ajudar? Quem sabe? Que Agora, ajuda seria essa, doutor Luciano, de evolução? Como? olha, Eu não consigo entender. uma das coisas interessantes, porque quem disse também que eles são mais evoluídos? Eles podem ter Exatamente. uma tecnologia maior, mas a Quem evolução somos é nós, né, para aí que ensinarmos o está. ET? Nós temos uma linha na ufologia mística que acredita que eles são seres de luz, que eles já usaram a Terra como um caminho de evolução, e um dia, em vez de você reencarnar no nosso planeta, você reencarna em Sírios. Então você vira um ser de iluminação. Então, essa é uma linha da pesquisa de alguns ufólogos. Que Nós também temos existe, né? uma linha mística Uhum. e uma linha mais pé no chão, uma linha mais científica. Tem aqueles que dizem que tem implantes, que eles têm chips. Ó, me colocaram chips na cabeça. Daí eu já pesquisei muito, inclusive até há anos atrás, a Rede Globo mesmo me pagou pesquisa. Era caríssimo fazer uma tomografia e o Uhum. indivíduo dizia. Daí quando a gente fazia tomografia, examinou tudo ali, não tinha nada. Mas como é que eu sei que não tem nada? Eu tenho que ir a fundo na pesquisa, Exato. Eu entendeu? até vi que uma forma deles aparecerem entre nós seria através de nanorobôs que seriam inseridos em nós. Existe isso, doutor Luciano? Então, não, essa parte do nano seria a parte desse chip, e daí eles têm assim, não, esse chip pode se disfarçar e você não vai identificar com a sua tecnologia. Mas é aquela resposta para tudo. Então, é Exato. árduo. E a gente vai ter pessoas que vão explorar também essas histórias para ganhar ibope, para fazer palestras, para aparecer. Então, a gente tem de tudo. A gente tem o Temos de tudo, falastrão, a gente exatamente. tem o falastrão, tem aquele indivíduo que quer vender viagens. Por exemplo, nós temos um grupo francês, ele teve no Brasil, o Rael. O Rael, ele tem os raelianos, que então ele tem os seus discípulos para produzir contatos e receber informações. Então a gente vai ver que vira uma religião, então vira a Sim. ufolatria. Então a ufologia ela se divide em muita coisa. Ela se E ela é divide. um grande leque, né? Tem centro espírita que ficou obsoleto o espírito, então desce ET. Entendeu? Então você fala até isso, até isso. E É, tem, e tem é. discípulos, e tem discípulos. Tem discípulos Entendeu? também. Então, Qualquer coisa vai existe. ter discípulos. Exato, Tá? assim como as fake news, né? Tem todo tipo de pesquisa espalhado por aí. Eu acho que a gente, aproveitando essa live aí, a gente pode compartilhar um conhecimento que é algo sensato, né? Que é o estudo que o Sim. senhor faz há 40 anos, a revista, o FO, né? Do qual o senhor também participa. Enfim, a gente tem que saber qual é o tipo de pesquisa para onde a gente também quer ir, né, doutor Luciano? Então, você sabe que tudo que é o imaginário, o fantástico, vende. Exato. Então, a ficção, ela vende muito mais do que a realidade. Você já pensou que chato? Você não é nada.
você é igual a todo mundo. Agora, não, você é um ser que tem uma iluminação diferente. Você tem seres Exato. que lhe dão inputs, insights, e sua vida fica melhor. Então, nós somos muito o que nós pensamos. E a ufologia é uma forma de você encontrar a complexidade do ser humano frente ao desconhecido que ele tem dentro dele mesmo. Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas ficam falando mal delas mesmas para todo mundo? Tem gente que você se arrepende de dar bom dia. Ela fala, bom o quê? Exatamente. Tá tudo bem, a pessoa já faz uma cara que o senhor se deprime na hora, né? Meu Deus, nunca mais eu pergunto. Agora, hoje, a gente gosta muito da ideia da religiosidade, que dá um impulso de vida para a pessoa. E na ufologia também tem isso. O camarada, ele tem contato, tem um ser aí que é conhecido na ufologia, o Astar Sheran, que seria um comandante que ele policia o nosso planeta, nos protegendo de ETs maus. Então tem isso também. Teriam isso as é facções. verdade? Existem os ETs que são bonzinhos e os ETs que não Você são tão percebeu? bonzinhos assim? Você percebeu que eu não fiz nenhuma afirmação até O agora. senhor já é mesmo, doutor Luciano. Eu vou terminar essa live com todas as dúvidas que eu comecei. Nós somos, como eu falei, a ufologia vai te dar mais dúvidas, porque a gente está em busca das respostas. Mas nós teríamos, então, seres irmãos maiores que nos ajudam a evoluir, a prosperar, a ter... A mensagem mais dada é paz. Paz. Preservem o planeta. Preservem a ecologia. Mas não precisa vir ninguém de fora para falar isso. E nem abduzir, né? Todo mundo que está aqui, para a gente poder entender o que é essa paz que todo mundo está buscando. Você concorda que a abdução é um rapto seguido de estupro? É uma coisa absurda. Imagina o trauma de uma pessoa. Exatamente. Então, é bom? Lógico que é bom. Se fazem isso com alguém, né? Então, é bem Eu acho complexo. que a nossa mente é tão criativa que ela já separou que o rapto é do ET que não é tão bom assim. Exato. Mas deixa eu te contar uma coisa mais interessante. O FBI, na década de 80, começou a investigar vários casos de abdução. E estava pipocando muitos casos. E eles foram descobrir que não era abdução. Era o pai, o tio, o primo que estuprava a pessoa. E ela preferia ver um ET, uma personalidade que ela criava... Assimilava a imagem, né, do ET? Sim, do que o parente, que ela não queria que aquilo fosse verdade. Então, houve uma divulgação muito grande, o FBI fez uma intensa investigação e chegaram a essa conclusão. Então, olha como a ufologia é complexa. Exatamente. Ela vai ter olha falsas o quanto memórias, que poderíamos criações. falar sobre, né? Exatamente. E a outra coisa que choca todo mundo, o homem foi para a Lua em 68. Por que não voltou até hoje? E daí aquela história do lado escuro da Lua. O que eles encontraram lá que não falaram mais e por que não voltaram? A tecnologia daquela época era muito, muito, muito menor do que o nosso telefone que a gente está falando. Muito menor. E conseguiram chegar lá. E por que não voltaram? Então essa é a outra grande... E a Lua, isso astrônomos falando, não ufólogos, não... Ela tem artefatos que ninguém sabe. Ela tem caminhos que se formam, ela tem luzes. Então, quem achou interessante o tema, vai no YouTube e coloca lá Mistérios da Lua. Você vai ficar impressionada. Exatamente. Como você não sabia que tinha tudo aquilo e não é coisa de maluco. É coisa e o tanto são cientificamente comprovadas, né? Exato. Tem até um seriado no Netflix que é o Universo, não sei se o senhor já chegou a ver, já, e tem muitos relatos e muitas coisas interessantes, né? Sobre os outros planetas e conta um pouco de cada um, a característica de cada um. É incrível e a gente vê que a gente não conhece nada, né? Olha, da Lua ainda, teve uma nave que ela, quando foi pousar, ela deu uma batida na Lua. E a Lua ressonou que nem um gongo durante horas. Então, ela é oca? Como que ela poderia fazer aquilo? Então, exatamente. Se o senhor está me deixando mais instigada do que...
do que o começo da live. É. E essa parte vai para. Então, por exemplo, nós estamos falando de Marte agora, né? Ó, Marte, Marte, Marte. Você Exato. lembra que o imaginário popular, antes é que os marcianos iam invadir a Terra. Então, o romance do Wells, por exemplo, Guerra de Mundos, aquilo teve pessoas que se suicidaram com medo dos marcianos estarem invadindo a Terra. E Então, também virem nos abduzir, né? A gente pode exato, dizer nos assim, dominar. dos Eles dominar, dominariam. exatamente. Então, é um universo muito grande e que envolve Muito. o ser humano no meio, o seu sistema de crenças, o nosso passado, quem é o modelo que aquele indivíduo da pré-história pintou na parede, quem foi o modelo, o que ele viu para pintar aquele ser com Exatamente. capacete, Qual a entendeu? referência, né, doutor Luciano? Acho que a gente se Então, pergunta basicamente isso, qual a referência para fazer aquelas pinturas, o formato, o tamanho, enfim, tem muita pergunta sem resposta. Muita. você já ouviu falar das linhas de Nazca, que tem Sim. os desenhos. Mas Uhum. o que é fantástico não são os desenhos, e sim as linhas que chegaram a cortar montanhas inteiras e fizeram linhas de quilômetros e quilômetros. O desenho até não é nada perto da complexidade do tamanho daquelas Do linhas. tamanho, exatamente. Quem Bem, nós fez? estamos, doutor Luciano, nosso papo está uma delícia. Eu até perdi algumas perguntas aqui do povo que perguntou. Eu quero agradecer, né? Antes da gente encerrar, gostaria de falar um pouquinho aí do senhor em relação a esse tempo de pandemia que estamos passando, como que o senhor ficou, como se comportou, e aí já emendasse também e já fosse se despedindo, como as pessoas acham o senhor na internet, sobre o site, enfim, fale tudo, porque acho que muita pergunta aí vai todo mundo pesquisar. Eu tenho meu Instagram, que é o @estanca. Eu tenho minha página, que é estanca.ual.com.br, na parte psíquica, médica e tal. A pandemia, você vê, foi uma experiência mundial que fizeram. Fizeram uma Exato. experiência mundial, fecharam tudo, destruíram o mundo. E a gente agora está sendo sobrevivente de ver o que vai acontecer. Eu vejo que mudou a história, né? Faliu pessoas, as pessoas precisaram se reinventar, a própria medicina conseguiu a telemedicina para poder chegar aos seus pacientes. Então, Exato. houve mudanças até para melhor, mas houve Uhum. muitas pessoas que estão ainda sofrendo muito com isso, que é muito Sim. ruim. Eu trabalho muito com saúde mental. Como é que Uhum. você confinar a pessoa em casa, não deixar ela ver os netos, os filhos? Ninguém pode fazer bem para alguém. Então, Exatamente. e o mundo hoje todo está questionando se isso deveria ser feito, porque fez muito. Muito mal, né? Acabou abalando a saúde mental de muita gente e, enfim, isso aí abriu um outro campo, né? Exato. Então foi uma. Ficou sem áudio. O senhor me ouve? O senhor tá me ouvindo, doutor Luciano? Acabou o áudio do senhor. Oi, oi, oi. O senhor me ouve? Não tô te ouvindo. Olha, eu acho que é um sinal dos ETs, não é assim? Eles estão tentando nos dizer algo. O senhor me ouve, não? Aqui pra mim travou. Ah, meu Deus. Não sei o que houve também. Tudo bem. Então, eu acho que. Será que os ETs que estão vendo que a gente está instigando demais? Então, eles falaram: deixa eu dar uma bloqueada neles. Travou. Eu também não ouço do senhor. Interferência, já estão dizendo. Bem, doutor Luciano, é uma pena que eu não consigo me despedir do senhor. Oi, oi, oi. Deixa eu ver aqui. O senhor me ouve agora? Não, né? Que loucura. Bem, como é que eu faço então? Eu vou me despedir do senhor. O senhor me ouve?
Vamos marcar uma próxima? Vamos? Então a gente se despede por aqui. Obrigada. E a gente vai tentar, então, continuar essa conversa, tá bom? Obrigada, doutor Luciano. Eu entro em contato com o senhor, tá bom? Obrigada.